Agora nós vamos à palavra, né, igreja? Né, irmãos? Em nome de Jesus Cristo, eu gostaria muito de falar, porque esse texto que eu acabei de ler aqui, aleluia, né? É um texto, assim, fundamental, né? O qual nós poderíamos refletir nele para verdadeiramente podermos, né, meditar naquilo que está acontecendo na nossa casa, aquilo que tem acontecido em nosso meio, né? Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados em fazer as nossas tarefas, em fazer trabalhar, preocupados com a vida financeira, preocupados com tanta coisa, e esquecemos literalmente da nossa família, não prestamos atenção no que está acontecendo com os nossos filhos, né? E os nossos filhos, eles têm que ser cuidadosamente lapidados, cuidadosamente vistoriados por nós, igreja, enquanto eles estão pequenos, estão na adolescência, porque depois de velhos também não adianta, né, querermos mudar a caminhada deles, porque nós temos que formá-los, nós temos que ser bons em formar, né, o caráter dos nossos filhos, porque quando eles estiverem na idade adulta, né, passa essa fase de jovem, fase de adolescência, eles não vão ter dificuldade em enfrentar a realidade da vida, né? Eu gostaria de ler um texto aqui para nós nessa manhã, que assim, na minha opinião, um texto assim, muito forte, né? Em 2 Samuel, capítulo 18, e no versículo 33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. E dissera Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastimando por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvia dizer: Muito triste está o rei por causa do seu filho. Amém? Até aqui. Eu gostaria de dizer para vocês, né, que nós, pais, às vezes nós não estamos atentos, nós não estamos percebendo que o diabo ele está ao nosso redor para destruir a nossa família. A palavra do Senhor fala-se aqui que de uma pessoa, né, muito importante que foi na palavra do Senhor, que está registrada na história da palavra do Senhor aqui na Bíblia, que foi sobre Davi. Davi, um homem que nós sabemos que ele foi um grande rei, um grande administrador, um homem segundo o coração de Deus. Você tem noção que seria isso? Um homem segundo o coração de Deus. Então seria um homem que fazia tudo perfeito para o Senhor, um homem que com certeza obedecia o Senhor em tudo, um homem temente ao Senhor, um homem que governava segundo a mão de Deus. Porque o que nós lemos aqui, as informações que nós temos na palavra do Senhor, que este homem chamado Davi, ele era um grande administrador. E ele era um homem temente ao Senhor. Tudo que ele fazia, ele consultava o Senhor. Ele nunca deixava, né, de procurar o Senhor em todas as situações. Sabe, que era um homem guerreiro, um homem forte, né? A palavra do Senhor fala com um homem humilde, um homem de família, um homem ao qual, aleluia, foi criado, né? Trabalhando, um homem responsável, um homem ao qual era forte ali, que ele vivia, ele era cuidador de ovelhas, né? E no decorrer da história de Davi, nós podemos perceber assim, que ele era perfeito ao governar a nação, ele era perfeito em orientar, ele era sábio em orientar as pessoas nas suas dificuldades, nas suas estratégias, né, contra o inimigo, nas guerras às quais ele era enviado. Ele vencia, né? Por quê? Porque Deus estava com ele em tudo. Deus estava sempre ali, Deus era o cabeça, Deus era o guia dele. Mas, por outro lado, igreja, nós vemos que ele era um péssimo chefe de família, ele era um péssimo pai de família. Ele não tinha. Você vê que
A família de Davi era uma desorganização total. Faltava punho forte com a família, faltava atenção com a família, faltava, aleluias, faltava ali a dedicação com a família. Então, nós podemos entender neste texto que quando você deixa a sua família para segundo plano, lá na frente você vai chorar. Lá na frente você vai se ver derrotado. Você pode ser a melhor mãe do mundo, você pode ser o melhor pai, você pode ter a melhor profissão, ter dinheiro de sobra ou não ter nada também. Mas eu quero dizer que pela posição social, pela visão social, que às vezes os pais estão preocupados a cada dia em adquirir riqueza, estão preocupados em adquirir condição financeira boa, estabilidade, só se ouve falar hoje assim, nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso organizar isso, eu preciso fazer aquilo para que a minha família venha ter dinheiro. A minha família venha comer o melhor dessa terra. A minha família venha ter, aleluias, posição social. Mas o melhor que você poderia fazer pelo seu filho, você não está fazendo. Que é olhar para o seu filho como uma pessoinha que você precisa ajudar a formar o caráter dela. Que você precisa estar de olho no que o seu filho está fazendo. Hoje os pais, infelizmente, estão querendo, aleluia, suprir a sua ausência dentro de casa por coisas materiais, dando coisas materiais, deixando os filhos cada vez mais envolver com a internet, deixando os filhos envolver mais com coisas virtuais e o pior, não estamos fiscalizando o que os nossos filhos estão fazendo. Não acompanhamos nossos filhos na escola como deveria, porque o que mais se ouve diretores e professores falarem que a comunidade não envolve com a escola, não ajuda, acha que a escola é obrigada a formar o caráter de seu filho, e não é dessa forma. Nós, pais, é que formamos o caráter do nosso filho com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Então, voltando para a história de Davi, você vê que Davi, ele não era vigilante. Nessa parte aí de sentimento, de família, de pessoa, vida particular, ele não tinha vigilância nenhuma. Primeiro você vê lá atrás que Davi adulterou, que Davi cometeu homicídio, que Davi, aleluias, depois olha para você ver. E tudo que ele fez, Deus perdoou? Perdoou, sim. Mas houve consequência terrível. Olha para você ver, um filho que estrupou, né, um irmão estrupou a irmã. Depois veio, né, a derrota, depois matança, né, um irmão matando o outro. Olha o sofrimento deste homem, igreja. Depois, mais adiante, nós vemos a história do próprio filho que se levantou contra Davi. Um filho ao qual o filho Absalão, né, que veio fazer, irmãos, guerra contra o próprio pai, né? É um filho assim que ele não estava preocupado com o pai dele, era absoluto, quer dizer, sangue de pai para ele no momento, eu creio que não estava assim, valendo nada mais. Ele não dava valor. Por quê? Porque o pai não ensinou. Porque o pai não ensinou o filho a respeitar. Se você diz não para o teu filho, conforme neste texto anterior que eu li aí, que você diz um não para o seu filho, pode até doer, irmão e irmã, querido irmão, querida irmã, que são os pais. Pode doer no seu coração, às vezes, mas você tem que saber dar esse não, porque amanhã esse não que você deu hoje, ele vai estar formando o caráter do teu filho.
Ele vai estar, aleluia, formando no seu filho um grande homem, uma grande mulher, responsáveis, preparados. Porque não adianta você só levar seu filho para a igreja, não adianta você só levar seu filho e falar assim, pôr a Bíblia debaixo do braço, e você tem que aprender, ensinar ele a ser um cristão. Você tem que ensinar ele a ser um homem que respeita as coisas de Deus, uma mulher obediente, uma mulher que tem pudor, que hoje, infelizmente, nós temos olhado aí, a juventude acabou, as meninas estão sendo ensinadas a não mais ter pudor, está acabando a essência do que ser mulher. A maioria das vezes nós temos visto, elas estão optando por sexo oposto porque tem uma decepção aí na vida amorosa e rapidamente já quer estar mudando, né? Pelo sexo oposto, pelo mesmo sexo, acha que é normal, igreja. Mas tudo é o diabo, igreja, que o diabo está ao redor, derredor, vigiando a conduta, vigiando tudo que você está fazendo para ele achar brecha e entrar e destruir a sua família, destruir aquilo que o Senhor te deu de presente, porque filhos é presente de Deus, filhos é promessa de Deus na nossa vida. E aí, igreja, nós vamos chorar como Davi, olha para você ver, Davi que tinha todo um império, tinha toda uma história de conquista, uma história de vencedor. Olha o ponto fraco de Davi, família. Família era o ponto fraco deste homem. Faltou administração, faltou ele olhar. E do lado dele também, igreja, não houve uma mãe, uma mulher de pulso firme para ajudá-lo. Sabe por quê, igreja? A mãe também tem que ter pulso firme com os filhos, não é deixar também só nas costas do pai. Nós estamos falando aqui sobre, né, uma autoridade maior, igual nesse texto que eu li, que falou sobre a segurança de um não, né? E que o filho, ele precisa saber que um pai está ali conduzindo ele por um bom caminho. E a palavra de Deus nos relata assim que Davi chorou muito porque o seu filho foi morto. Igreja, quando alguns tempos atrás aí, né, a gente via os nossos pais enterrando seus filhos, não, falando ao contrário, me perdoa, os filhos enterrando o pai. Hoje não, hoje são os pais que estão enterrando seus filhos e muito cedo. Muito cedo, aí muitos falam assim, mas é a sociedade. Que sociedade não, igreja, isso é nós, a culpa é nossa. É nós que não estamos dirigindo o nosso lar, não estamos governando o nosso lar com sabedoria, nós não estamos, né, cuidando do nosso lar, né? Então, que nós venhamos, né, a partir de hoje, meditar nessa palavra, ler, ouvir essa mensagem, crer que se você, primeiramente, você coloca o Senhor Deus como seu condutor, como seu orientador, depois você, aleluia, toma pulso firme sobre o seu lar, sobre a sua família. Pulso firme não é você querer espancar, não é você querer ficar machucando seus filhos, não. É você conversar, mostrar a realidade, pôr limites, colocar horários, né? Não é deixar seus filhos até tardão da noite aí na televisão. Não é deixar seu filho até tardão da noite na internet, vendo coisas que... Né? Hoje eu fico impressionada. Crianças, sabemos sim que mudou muito a nossa vida, mudou muito o jeito, sim, da criação. Mas, olha aqui, a gente vê crianças de 2 anos, 3 anos, sabe mexer muito bem no celular, sabe muito bem executar um celular, mas não sabe, aleluia, ler uma palavra do Senhor. Se você perguntar alguma coisa da Bíblia, ele não sabe por quê, porque o pai e a mãe hoje não estão sentando seus filhos para ouvir a palavra, não está sentando seus filhos para poder conversar coisas dentro da Bíblia. Lá na igreja, hoje eu estou perguntando para o pessoal, quem senta e lê a Bíblia para os seus filhos? Tira pelo menos uns 40 minutos do seu tempo para ler a palavra com seus filhos. Ninguém faz isso, é muito raro. Ninguém tem tempo, entendeu? Então, quero deixar para vocês a dica, porque aqui no final da mensagem que eu deixei, que eu li para vocês aqui, falou-se assim, pais de joelho, filhos de pé. Então, que nós venhamos nos colocar de joelho em favor dos nossos filhos, nós venhamos,
né? Em nome de Jesus, cuidar, prestar mais atenção nos nossos filhos, amém? Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te dê uma semana abençoada, que o Senhor te dê, aleluia, dias prósperos, que o Senhor te dê sabedoria para conduzir sua família, para conduzir, aleluias, né, o seu lar, amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nós te damos graça porque o teu Santo Espírito está conosco em todos os momentos para guiar-nos. Ajuda-nos a volver-nos para ti, em todas as circunstâncias da nossa vida. Trabalho, relacionamento, educação dos filhos, ministério, para que achemos libertação de fraquezas, dúvidas e incertezas, e assim vivamos alegres vitoriosamente. Em nome de Jesus oramos. Amém, igreja? Um grande abraço aqui da Bispa Eliana, amém? O Senhor Deus abençoe todos vocês, amém? Glória a Jesus.